E aí, pessoal, beleza? Aqui estamos começando o primeiro podcast Jean Marcelo Júnior, exatamente. Bom, antes de tudo eu vou explicar aqui pra vocês, né, por que não teve o podcast. Bom, basicamente, assim, a gente teve bastante coisa. Foi anunciado no passado que eu faria podcast pra vocês e tal. Só que, né, eu tive bastante coisa pra fazer também, como, por exemplo, era o meu último ano na escola, tinha outros projetos também, até o desenvolvimento de Júnior Nicole também, que tava lá fazendo aí tudo. Então, não deu tempo de fazer os podcasts pra vocês, infelizmente. Mas este ano, eu estou pensando em fazer podcasts pra vocês. Não é todo dia, né? Nem assim uma vez por semana e tal, mas se dependendo de mim, eu posso fazendo aí quando eu puder. Se vocês gostarem, eu posso fazer. Bom, hoje nós vamos falar aqui a respeito, né, sobre o Turma Kids, Júnior Sua Turma e Wow Wow Whoopsie, já que, né, são dois desenhos que eu acho que muita gente não sabe, né, mas eles têm sim uma semelhança e tal, só que, né, vamos ser sinceros, um é esquecido e o outro sempre vai, né, tendo muita coisa por aí. Mas eu vou explicar um pouquinho pra vocês, contando um pouco da história das duas séries, né, do como é que é e qual que é a situação das duas, né, porque é sempre bom entender um pouco sobre isso daí, porque, né, a gente tem aí, né, várias produções e muito mais, né, que temos. Bom, então vamos lá. Bom, vamos lá, vamos começando aqui falando do Wow Wow Whoopsie. Bom, lembrando que eu tô falando aqui, fazendo em pesquisa e tal, e a gente vai falar aqui pra vocês. Bom, um enredo da série. Wow Wow Whoopsie é uma série de televisão animada em flash educacional para crianças americanas, criada por Bob Bowley. A série foi animada pela Bardell Entertainment, usando softwares Toon Boom e Adobe Flash, e foi produzida pela Boulder Media e Start Media, em associação com a Film Homa. Bowley enviou seu conceito original como um livro para Frederator Studios, o principal parceiro criativo da Boulder Media. Após a revisão de mais de 6.000 conceitos de livros infantis, sua inscrição foi selecionada para o desenvolvimento em uma série animada para pré-escolares. Bob Bowley, Susan Miller, Mark Warner e Fred Seibert atuaram como produtores executivos. Então, a gente já tem aqui um pouco sobre essa série e tal. Bem, a gente tem aqui, né, que a série conta a história de Whoopsie, que tem seus amigos Widget, Walden e Daisy, que vivem várias aventuras e aprendendo lições muito valiosas. Bem, a série teve aí uma coprodução com a Boulder Media, Film Homa, Start Media, a Frederator Studios e Mixed Media Group. A transmissão original foi feita. O primeiro episódio saiu dia 28 de agosto de 2006 e teve seu episódio final dia 12 de julho de 2010. Lembrando que eu tô falando aqui a partir de pesquisas, tá? Mas pelo que eu sei é dia 21 de fevereiro de 2010. A série teve 2 temporadas e 52 episódios no total. Bem, a série foi feita a partir para pré-escolares. E aí a história, a gente teve tudo. E foi criada pelo Bob Bowley, né? Que eu acho que muita gente não sabe. Mas o Wow Wow Whoopsie é um desenho bem semelhante ao Ing Ang Og, que passava no Dinette ou Jax, ou o que vocês preferirem. E até que é um desenho muito bom, porque o desenho original passou lá nos Estados Unidos a partir do Discover Kids, mas aqui no Brasil e pela América Latina, o desenho passou a ser transmitido pelo Discover Kids, que é um canal que eu acho que muita gente deve lembrar, já que o Jean Marcelo Júnior tá pegando um pouco do Discover Kids para pôr na suas produções, né? E até que tá dando até que certo, né? Até porque a gente tá tendo aí muita coisa e tal. A gente vai ter várias produções novas. Bem, a série, no entanto, ela é totalmente perdida. E os episódios estão disponíveis a partir do Discover Plus. Mas, né, não é todo mundo que tem Discover Plus, né? Então vai ter que encontrar em algumas pesquisas. É isso aí. Bom, agora vamos falar a respeito do Turma Kids Júnior Sua Turma.
Bem, vamos agora falar aqui, né? Bom, a história em si do Turma Kid Júnior Sua Turma, ela foi feita porque, assim, o início da série, né? Melhor, o início da produção começou lá em 2020, exatamente. O conceito dos personagens era de Júnior, Ted e Luna, só como pegado dos Animaniacs e tal. Só que a ideia, ela não foi pra frente. Então aí, né, a gente teve algumas coisas, uns desenvolvimentos de roteiro e tal, só que não foi um sucesso, mas tudo bem. E aí a gente teve aí vamos dizer, a gente teve aí a personagem Nicole, que foi desenhada pela primeira vez lá bem no finalzinho de janeiro de 2021. Exatamente, que tava lá eu, à noite, né, peguei o meu caderno, uns lápis, né, que eu tinha uns materiais de... assim, né, um pouco ferrado, vamos dizer, mas ainda assim servia muito bem. Então eu desenhei o conceito, né, eu fiz aí as caracterizações, e aí surgiu, né, o nome original seria Emily, só que aí a gente teve vários nomes e Nicole foi escolhido a partir da música do Planeta das Gêmeas, a Luna Exemplar, que vocês não sabem, a Gêmeas Melissa e Nicole. E aí Nicole foi escolhido pro nome, por conta do Planeta das Gêmeas e tudo, pra quem não conhece, né? Mas ok. Só que aí, em março, assim, a Nicole se tornou uma parceira do Júnior também, como seu interesse amoroso. E ficou até que bem bacana, né? Já que, né, romance já tem algumas produções já infantis e outras coisas assim. Hoje em dia é difícil de encontrar, né? Mas tudo bem, né? Isso é de menos. Bom, a série até que ficou meio parada e tal, mas ela foi retomada em março, já que quando eu voltei a assistir o Wow Whoops, que era o desenho que eu assistia muito lá no Discover Kids, então eu passei a estudar um pouco a série e eu acabei me inspirando tanto nesse desenho e na novela Cúmplices de um Resgate para a produção de Turma Kids Júnior Sua Turma. E naquela época ainda não era Turma Kids Júnior Sua Turma, era só Turma Kids, porque ainda não era um nome fixo. Pois é, porque a ideia veio na cabeça. Bom, o nome Turma Kids foi um nome provisório até encontrar algum. E aí, a gente teve bastante coisas. Por exemplo, os desenhos de cada personagem. A gente teve aí o conceito, uma bíblia de série também, contando um pouco o conceito e a personalidade de cada personagem, o que eles são, o que aquilo lá significa e muito mais. E aí, quando foi gravado pela primeira vez, a série iria ser lançada em 21 de outubro de 2021. Mas, vamos dizer, ela foi totalmente antecipada para 28 de agosto de 2021, naquele mesmo ano. E aí, como a gente teve um episódio piloto, deu muito certo. Teve um segundo, temos episódios extras e tal. E aí, quando teve a estreia oficial, o primeiro episódio deu muito certo. Muito, mostrando o amor do público, né, para a série, né. Teve até gente, né, que quando eu disse que eu ia encerrar a série lá em 2022, teve alguns dizendo que amava a série e tudo, não queria que acabasse. Mas, é assim, né, o bom é que depois a gente teve o revival, tivemos uma nova personagem chamada Manu, que é a minha primeira personagem negra desse universo infantil. Porque, se vocês repararem, eu tenho vários personagens assim, né? No Turma Kid Júnior Sua Turma, por exemplo, eu tenho vários personagens e tals, e nenhum deles é negro. Então, né, a gente teve a Manu, que é a minha primeira personagem negra, feminino, porque é para representar um público feminino, e o Lino, para pegar um público masculino também, né? Já que, né, também precisa ter menino, não só menina também, mas também menina também para representar, e muita coisa. E o Turma Kid Júnior Sua Turma teve um público muito bem detalhado e tudo. Ou melhor, detalhado não. Teve um público que amava a série. Desculpa pelo jeito aqui, né? Eu tive que pausar, a porta se abriu e tudo, a Ana Júlia chegou. Mas não se preocupe, gente. Bom, e voltando ao assunto, o Turma Kid Júnior Sua Turma teve aí um legado muito grande, né? Começando lá desde 2021. Mostrando, né? E o bom é que a série em si, ela tem a essência do que o G. Marcelo Júnior é, normalmente. Porque quem me acompanha a partir de 2016, né, quando foi o início de tudo, ou até mesmo de 2017, 2018 e 2019, até lá,
vocês sabem o que o Jean Marcelo Júnior significa. O que é o Jean Marcelo Júnior? O que significa? Vocês já vê, por exemplo, vocês vê isso nos vídeos. Nos vídeos que eu faço, vocês vê o que é o Jean Marcelo Júnior. O que ele significa. Por isso que a gente vê aí. É isso aí. Bom, agora eu vou fazer um próximo tópico para poder falar aqui sobre essas duas produções para comparar. Bom, Wow Whoopsie é um desenho que foi lá desde 2006, né? Então ele teve um sucesso a partir dos americanos e tal. Só que aqui no Brasil e na América Latina, por mais que tenha pessoas que consigam se lembrar, assim como eu e tudo, ainda assim a maioria não se lembra do desenho. E é muito triste saber, né, que uma produção tão boa como essa é esquecida pela galera. Mas não só isso, a gente tem vários desenhos esquecidos do Discovery Kids. Alguns que não são transmitidos, que eu acho que o Discovery Kids nem tem mais aquela propriedade, ou até mesmo tem algumas até produções que a gente encontra até no YouTube, tem uma dublagem lá do Discovery Kids. Por exemplo, Lazy Town. Lazy Town, se a gente pesquisar Lazy Town do Discovery Kids, a gente vai encontrar da dublagem do Discovery Kids. Já que a série em si não teve uma... Como eu posso dizer? Teve uma dublagem totalmente horrível. E eu acho que ninguém gosta. Muito menos eu. Quando eu vi pela primeira vez da dublagem, a partir de um DVD de Lazy Town que eu tenho, eu simplesmente estranhei, porque não são as mesmas vozes. Então, dessa redublagem aí de Lazy Town, eu reprovo completamente. Só mais um pouquinho. Foi mal de novo por ter pegado lá e tal, mas é que a gente tá com as pizzas aqui. Mas tudo bem, na hora da edição eu vejo o que eu posso fazer. Bom, mas voltando aqui ao assunto. Enquanto o Wow Whoopsie começou em 2006 e terminou lá em 2010, o Turma Kids Junior Sua Turma começou desde 2021 e continua até hoje. Olha só, continua até hoje. E também um detalhe muito interessante é que enquanto o Wow Whoopsie se tornou totalmente esquecido, o Turma Kids Junior Sua Turma sempre vai ganhando produções novas. Por exemplo, a gente tem uns exemplos aqui. A gente teve o filme de Turma Kids Junior Sua Turma, que teve uma história totalmente inédita. A gente vai ter produções aí como O Paraíso de Junior, Junior Works, e também um spin-off do Professor Joaquim, que vai contar a história de origem dele antes dele conhecer a turma. Então, assim, é a intenção, né? Ainda tô com planos. E a gente tem o derivado, o Junior e Sua Turma, que tem aí o Junior, Nicole e a Manu, o Ted e a Estela juntos. E a gente teve bastante coisas. Então, assim, e o outro detalhe muito interessante é que os personagens Junior e Nicole foram redesenhados com o tempo. A gente teve aí uns redesenhos até chegar a uma versão que vocês conhecem a partir de Junior e Nicole. Por exemplo, o Junior já usa uma regata em shorts vermelho e a aparência dele deu um pouquinho mais foi muito bem arredondado. E a Nicole foi redesenhada com um vestido e lacinho de bolinha vermelho com bolinhas brancas e sapatilhas ou sandálias pretas. Então, assim, a gente teve um redesenho dos personagens, já que em 2022 eles se tornaram mascotes do Jean Marcelo Júnior aqui. E é isso. Mas eu fico até feliz, por exemplo, que por exemplo, vocês demonstraram um amor pelos personagens. E é isso que dá pra eu continuar até hoje. Bom, e também porque a Estela foi criada originalmente para Junior Amigos. E aí ela teve sua personagem por Turma Kids Junior Sua Turma. E aí a gente teve a Manu, e a gente teve bastante coisas. E uma personagem japonesa que eu acho que pode ser que entre recentemente em breve pra série, né? Não sei quando, mas pode ser que agora que a série vai pegar o estilo de vlogs, então, né, eu acho que a personagem será introduzida a partir daí. Bom, e vamos pro encerramento. E agora, para o encerramento, vamos falar aqui pra vocês, né? Bom, antes de tudo, eu vou pedir desculpas por algumas interrupções que eu tive por aqui, né, e tal. Mas fiquem tranquilos. Eu vou estabelecer umas regras aqui para não ter nenhum problema, né? Para esses erros não acontecerem como aconteceu hoje. Mas ninguém tem culpa aqui, né? Eu só vou fazer para que, né,
caso, né? Ou eu aviso até antes, né? Que pode ter melhor, né? E avisando que a produção de Júnior e Nicole continua. Mas a série vai ser gravada junto com Jean e Amigos. Já que, né? Bom, vocês me entendem, né? Mas tudo bem. Isso vai ser explicado mais pra frente aí, né? E tudo. Bom, mas é isso, né? Bom, eu vou ficando por aqui com o podcast. E muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês quiserem mais, eu posso trazer mais podcast e tal. Então, é isso, né? Bom, muito obrigado a todos que assistiram. Falou e tchau. Falou.